Quero trazer aqui o assunto de temporizador no ESP32. É muito comum na nossa aplicação a gente ter que utilizar temporizadores. Por exemplo, se a cada 20 milissegundos eu quero ler um sensor de deslocamento, a cada 1 segundo eu quero ler um sensor de temperatura, ou depois de um certo tempo eu quero acionar o atuador. Então, assim, timer é muito comum na nossa aplicação e o que a gente utiliza de mais comum é os timers de software, que é utilizando aquela função bem conhecida, vtask delay. Acontece que, utilizando essa função, a gente tem algumas limitações, que é a máxima resolução de período do timer tradicional de software, ele é limitado pelo um tick do RTOS, né, do FreeRTOS, que a gente vê que é aproximadamente ali 10 milissegundos. Até eu vou mostrar aqui no meu ESP32 qual é essa limitação. E também baixa prioridade, os timers, né? Se a gente quiser tirar essas limitações, a gente tem que ir para outro tipo de timing, que é esse de High Resolution Timing. E aí sim a gente vai ter uma resolução em microsegundos, e um range para a gente trabalhar de 64 bits de milissegundos, né? Para a gente criar um timer de alta resolução, basicamente temos que definir um handler, uma função que a gente quer executar, né? A callback function, criar a task, que é o ESP Timer Task, e aí a gente deve iniciar esse timer. Tem duas opções, ou one shot mode, que executa o timer apenas uma vez, ou periodic mode, que o timer se reinicializa a cada ciclo, né? E temos a restrição aqui no periodic mode, que até é recomendado, você não utilize menos do que 50 microsegundos, porque senão você vai ocupar muito atividades da sua CPU, né? Ela não vai ter tempo mais de fazer outra coisa. Então, tendo esses valores na cabeça, a gente já consegue ter mais capacidade do que o timer tradicional. Bom, eu vou printar aqui na tela a limitação, que é justamente o tick do RTOS em milissegundos, para a gente ver a limitação do timer tradicional. E a gente vai ter que partir para o timer de alta resolução se a gente quiser uma resolução melhor. Então eu vou colocar aqui, limitação de tantos milissegundos, que é o port tick período em milissegundos. Para isso a gente vai ter que incluir FreeRTOS.h. Se eu colocar aqui no microcontrolador, e ele vai mostrar. Bom, compilou, fez o upload, aqui já está monitorando a saída serial. Eu resetando aqui, o microcontrolador, e ele mostra limitação de 10 milissegundos. Então, se a gente quiser um timer com uma precisão, uma resolução melhor, a gente tem que partir para alta resolução. Bom, agora vamos fazer um timer de alta resolução. Então, para isso, a gente precisa criar o handler, a callback function, criar a tarefa, a task em si e iniciar o timer. Então, vamos primeiro aqui criar o handler. Então, ESP timer handler, aqui, handler T, eu vou chamar de timer handler. Então, já criei. Vamos criar callback function. Então, static void, eu vou chamar de periodic time callback. Em callback function a gente tem esse padrão que a gente acessa os argumentos através desse ponteiro arg, né? Essa função basicamente só vai printar na tela. Eu vou colocar aqui, se passaram, eu vou colocar 5 milissegundos. Quebrar a linha. Essa é a função callback. Então, eu vou agora precisar de criar a task em si, né, com os parâmetros que eu quero, e depois iniciar. Então, para criar a task, eu vou
eu vou criar uma função aqui que chama time setup. E aí eu tanto crio os parâmetros de configuração como crio a task. Então, vou criar aqui os parâmetros de configuração. Então, asp timer create args. Vou chamar de periodic timer args. Como argumento, aí sim eu tenho que passar a callback function, que é a que eu acabei de criar. E também eu posso dar um nome, eu vou chamar de periodic, pode ser útil. Bom, aqui eu criei os parâmetros para aí sim criar o timer, a task, né? Então, timer create, time create. Eu passo os argumentos que eu acabei de criar para configurar o timer e também o handler. Bom, e aqui eu criar a task. Então eu tenho que executar essa função aqui dentro da função principal. Eu vou deletar aqui. Então eu vou chamar a timer setup e iniciar o timer start. Pode ser one shot, né? Once ou periodic. Eu vou chamar o periodic. O periodic ele pede o handler, então eu vou passar aqui para ele o handler. E também pede o tempo, né, em microsegundos. Com essa formatação aqui, unsigned de 64 bits. Então, eu vou dar um cast aqui de 64 bits. E vou passar 5.000 microsegundos, que é 5 milissegundos, né? Bom, antes de mandar compilar, só vou corrigir aqui, é printf, não é print, né? Isso aqui é C. Então, sim, eu vou compilar e mandar fazer o upload. Bom, feito o upload, vou monitorar a saída serial. E aqui, bom, tá bem rápido aqui porque se passaram apenas 5 milissegundos. Bom, uma observação que se sugere é você não deixar muito pesada essa callback function. Se ela tiver muitas atividades que vai tomar muito tempo e pode atrapalhar o timer, você coloca essa atividade numa fila com menor prioridade e deixa essa callback function um pouco mais leve. Justamente porque estamos falando de alta resolução, de alta prioridade. Então, se essa tarefa tomar muito tempo, essa callback function ela pode interferir no timer, nos outros timers. Então, é basicamente isso que eu queria demonstrar utilizando os timers de alta resolução, que a gente vai utilizar nos nossos projetos.